A paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes deste canal. Meu nome é Maria do Socorro e eu gostaria de relatar e compartilhar com você uma experiência que eu tive com o Senhor no início do ano de 2020. Já havia chegado a pandemia no nosso país e havíamos recebido a ordem para ficar em casa e não podíamos sair. E eu havia recentemente voltado para a presença do Senhor, pois eu havia me desviado e havia ficado 10 anos fora da presença do Senhor. E no início do ano de 2020 eu havia voltado para a presença do Senhor. E ali eu comecei a buscar o Senhor em oração, comecei a me consagrar, comecei a buscar e a orar. Orava incessantemente, orava pela manhã, orava à tarde, orava à noite, de madrugada, fazia campanha, ia para a igreja. E em maio de 2020, precisamente no segundo domingo de maio, essa data eu nunca vou esquecer, porque nessa data eu tive uma visão a olho nu no céu, uma visão da parte do Senhor. Eu nunca imaginei que um dia o Senhor pudesse se revelar a mim, assim como ele havia se revelado ao profeta Ezequiel, a João, assim, de mostrar as coisas celestes, né, as coisas espirituais. E nesse domingo, no segundo domingo do mês de maio de 2020, eu estava na minha cama, deitada no meu quarto, e meus filhos estavam na outra cama, do lado da minha cama. E era mais ou menos umas 4h30, 5 horas, eu não lembro muito bem o horário, mas eu lembro que era num domingo. E esse dia o sol, ele tinha sido assim um dia normal, como qualquer outro. E quando chegou o final da tarde, né, que quando o sol já vai se pondo, como eu moro na principal, os raios do sol, eles refletiram na janela do meu quarto, que ficava de frente para a principal. E os raios, eles atravessaram a janela de vidro e aqueles raios atingiram ali a porta do meu guarda-roupa, que é branco. E naquele momento ali, quando eu vi aqueles raios do sol, muito lindo, né, refletirem ali no guarda-roupa, eu falei para o meu filho: olha, filho, olha o sol, tá muito lindo. E naquele momento eu falei que eu ia ver, eu falei, eu vou lá ver. E então eu levantei da minha cama e eu saí pela porta do quarto, abri a porta da cozinha e fui na direção da sacada, que eu morava no segundo andar. E quando eu coloquei minhas mãos na grade, eu olhei para o céu e eu olhei para o sol. E naquele momento ali, eu comecei a olhar para o sol e de repente o sol, ele desapareceu na minha frente, a olho nu. E eu já não conseguia enxergar o sol. Estava de dia, porém o sol havia desaparecido. E eu olhava por trás das nuvens, porque havia umas nuvens brancas por onde o sol estava, aquele sol que o raio refletia. Já não via mais o sol, eu via uma luz muito forte, um clarão muito forte, resplandecente, que ele se movimentava para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita, e ele resplandecia, uma luz muito forte, que não é a luz que conhecemos, não se compara nem com a luz do sol, é algo sobrenatural. E naquele momento eu fixei meu olho ali para ver se realmente não era o meu óculos, se não era a minha visão, se não era a imaginação minha, mas eu vi que não era. Aquela glória, aquela luz, ela se movimentava na minha frente, por detrás das nuvens. É como se fosse, igual quando dá um raio que clareia tudo, que resplandece assim, que quando vem chuva, que o relâmpago assim clareia, ilumina atrás da nuvem, mas isso de noite, né? Mas isso era de dia, era como se tivesse aquela luz ali todo o tempo, muito forte, e ela se mexia para lá e para cá, para a esquerda e para a direita, e eu fiquei olhando, e naquele momento eu abaixei meus olhos, porque abaixo da nuvem, onde estava aquela glória, aquela luz resplandecente, o céu estava limpo, bem azulzinho. O infinito estava limpo. Então naquele momento, o meu olho, ele foi na direção do infinito azul. E quando eu olhei para o infinito azul, naquele momento, um olho
como um olhar como chama de fogo, se abriu e me olhou. Naquele momento ali, quando eu vi essa visão do Senhor ali, que eu vi que aquele olhar como chama de fogo abriu, foi só um olho, abriu quando você abre o olho e me olhou. E naquele momento ali, eu fiquei com muito medo e eu virei de costa, imediatamente eu virei de costa. E naquele momento ali, eu lembrei da visão de Ezequiel, porque ao mesmo tempo que aquele olho era como chama de fogo me olhando, se parecia muito com o olhar de uma águia. Então naquele momento eu virei de costas, eu fiquei com muito medo, eu nem olhei para trás, eu nem voltei a olhar, não tive nem coragem de olhar. E eu fiquei com medo, então eu comecei a caminhar e eu comecei a lembrar da visão de Ezequiel, que Deus mostrou para ele, a visão dos querubins e a glória do Senhor. E a roda com todos os olhos, com muitos olhos por dentro e por fora. E ali que Ezequiel teve aquela visão, e ele via que os rostos dos querubins, dos animais, eram um rosto de boi, o outro com rosto de homem, rosto de leão, e o outro com rosto de águia, que eles não se moviam nem para a esquerda nem para a direita, mas eles andavam conforme o Espírito os levava. Aquela roda aí, eles iam também, ou seja, eles eram guiados pelo Espírito Santo, né? Então naquele momento ali, eu também lembrei de como Ezequiel, quando ele viu e terminou de ver essa visão, a Bíblia fala que Ezequiel, ele caiu de joelho e veio a voz do Senhor e falou para ele: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aquela visão que Ezequiel teve lá no rio Quebar, o Senhor mostrava para ele, estava levantando ele como uma atalaia da última hora para ministrar e profetizar a redenção no meio do povo de Israel. E naquele momento também eu lembrei que a mesma visão que João teve, que quando ele viu Jesus, que ele foi arrebatado ao céu, quando ele estava na ilha de Patmos, e que quando ele viu, que ele fala que ele viu o Senhor, né, como um ancião de dias, porém os olhos eram como chama de fogo, os pés como latão reluzente, e ele viu o formato, né, do corpo de Jesus, que Jesus vinha em direção a ele com uma luz resplandecente, e ele fala na palavra lá em Apocalipse que ele não aguentou, ele não suportou e que ele caiu. Eu não sei se ele desmaiou, mas a Bíblia diz que ele ficou sem força, e a Bíblia diz que o Senhor confortou ele e falou para ele, queria mostrar para ele muita coisa com relação ao fim dos tempos. Então a mesma visão que o Senhor deu para Ezequiel, o Senhor deu para João. Na minha concepção de ver, apenas duas pessoas tiveram revelações profundas, né, com o Senhor. Uma foi Ezequiel. Ezequiel teve o privilégio de ver a glória do Senhor, de ver os querubins. Esses querubins são citados em Apocalipse, que são chamados de os animais, né? Que os 4 animais, ou seja, são os 4 querubins. E nesse momento aqui eu quero falar para você que a partir do momento em que o Senhor ele me deu essa visão olho nu, eu nunca imaginava que o Senhor fosse me dar visão olho nu. Então, eu a partir daquele momento, para onde eu vou, eu sei que o Senhor ele está nos vendo, porque muitas pessoas falam: ah, Deus está te vendo, ah, Deus está vendo isso, ah, Deus está vendo aquilo, porém elas nunca tiveram verdadeiramente um encontro com o Senhor, uma experiência muito forte para dizer de fato: Deus está me vendo. Eu posso dizer para você de fato: Deus ele está nos vendo e está nos ouvindo, porque o Senhor me mostrou aquele olho que abriu no céu. É o próprio olhar do próprio Deus, que para onde vamos, ou fazemos, ou caminhamos, ou pensamos, o olhar do Senhor está sobre a nossa vida. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês, que tudo que o Senhor tem falado em sua palavra e tem deixado para que possamos seguir e viver, façamos hoje, porque o amanhã ele pode não existir. Hoje pode soar a última trombeta. Você já conseguiu parar para pensar como essa terra vai ficar? O desespero, muitas vezes eu paro para pensar e eu fico olhando as pessoas caminhar na rua, eu olho, eu vejo, eu penso: Senhor, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. O que será dessas vidas, meu Deus? Essas pessoas elas não conseguem imaginar o que está por vir. Então, queridos, hoje nós temos o privilégio de zelar pela nossa salvação. Então, se você está na casa de Deus, sirva ao Senhor em fidelidade, sirva ao Senhor em santidade,
em tudo, em corpo, alma e espírito. Não use de engano com ninguém. Viva em paz com seus irmãos. Viva em paz com sua família. Porque hoje em dia o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E se tem uma coisa que Satanás ele quer roubar de todo ser humano, é a nossa comunhão com Deus. Então, não permita que as coisas dessa vida, os prazeres mundanos, que a modernidade tire o Espírito Santo da tua vida, como Davi ora em Salmo e pede: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não conseguiremos chegar até o fim desta caminhada. Amém? Que este testemunho, que esta minha experiência com o Senhor, que eu tive no ano de 2020, no segundo domingo do mês de maio, sirva de alerta para você, querido. E eu quero dizer para ti, Deus, Ele está te vendo. A palavra do Senhor diz que naquele grande dia, o Senhor ele vai pesar na balança as nossas obras. Tudo que fazemos em oculto, tudo que fizemos na luz, Ele há de trazer a juízo. Queremos ou não, o Senhor vai trazer justiça sobre a terra. Amém? Se você não aceitou Jesus, se você está afastado, volte, porque é chegada a última hora e tudo está se cumprindo. Não tem mais plano para essa vida, não tem mais plano futuro para essa terra, porque a Bíblia diz que os céus e a terra, os quais nós habitamos, serão reservados para o fogo, estão sendo reservados para o fogo, fala no livro de Pedro. Então, amado, que eu quero deixar para você um alerta: coloca a tua vida no altar enquanto é tempo e volte para Jesus. Amém? Que Deus ele venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua família, em nome de Jesus.